Projeto São Paulo é parte do projeto Estados da Fundação Perseu Abramo e foi montado a partir dos grupos de trabalho que elaboraram o Programa de Governo Participativo do PT de 2014. A partir disso, nós montamos uma rede de colaboradores e colaboradoras que vem trabalhando para construir uma crítica substantiva, uma crítica bem fundamentada ao projeto Tucano para o Estado de São Paulo e também elaborando projetos alternativos, propostas alternativas dentro do espírito do modo petista de governar. Companheiros e companheiras, pré-candidatos do PT a essas eleições municipais em todo o estado de São Paulo, nós estamos aqui para dar uma mensagem de apoio a todos vocês que vão participar dessas duras eleições municipais em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, agora em outubro de 2016. Nós estamos aqui falando num momento difícil no país, um momento de crise política, um momento em que nós estamos vivendo um processo de golpe político no país, que tem como argumento principal o combate à corrupção. Ele surge assim, né, no Brasil, e setores conservadores da sociedade, usando o argumento de que estamos combatendo a corrupção, deram um golpe na presidenta Dilma em 2016. E um processo ainda que está em curso. O que nós gostaríamos aqui de aproveitar esse momento difícil das próximas eleições municipais é que nós achamos que estas eleições representam um importante momento para a gente reafirmar as nossas bases políticas, reafirmar nossos compromissos sociais, nossos compromissos políticos com a democracia, com a participação social, com a transparência, com a ética e com as políticas sociais que andaram incluindo milhões de pessoas no mercado de consumo, na educação, na saúde, na assistência ao longo desses últimos 10 anos. É um momento fundamental nessas eleições, nós podemos reafirmar isso em todo o estado de São Paulo, nessa campanha municipal que vem pela frente. E nós, aqui do grupo de gestão participativa e inovadora, de gestão pública participativa e inovadora, no âmbito do grupo de trabalho eleitoral do Diretório Estadual do PT e também do Projeto São Paulo, da Fundação Perseu Abramo, nós estamos aqui produzindo e ofertando a vocês algumas propostas, algumas sugestões, algumas ideias para que vocês possam elaborar o programa de governo de vocês, né? Dentro da realidade de cada município, dentro da realidade de cada cidade, da realidade política de cada região, mas são compromissos, são ideias, são algumas diretrizes que podem e devem ajudar vocês a elaborar esse programa de governo e fazer esse enfrentamento tão difícil que nós temos pela frente. No campo da gestão pública, inovadora e participativa, nós gostaríamos de ressaltar algumas questões importantes para um programa de governo democrático popular, um programa de governo do Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, uma gestão pública petista deve ter como compromisso um planejamento público em todos os espaços e instâncias possíveis, desde o chamado plano diretor, que discuta a organização urbana da cidade, até na questão do processo orçamentário, em que nós tenhamos um debate de planejamento em torno do plano plurianual, da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, e também em outras áreas temáticas importantes, um plano de educação para o município, de saúde, um plano na área da assistência social e em todas as demais áreas importantes. Então, governar com planejamento, sabendo fundamentalmente executar, primeiro, estabelecer um diagnóstico dos problemas da cidade. Em segundo lugar, analisar claramente o que fazer para suplantar os problemas existentes, né? E com que recursos, com que condições temos para suplantar e em que tempo suplantar. E depois avaliar se o plano foi executado e está a contento, né? Todas essas etapas do chamado planejamento, é importante que nós tenhamos isso como uma referência na hora de fazermos o nosso programa de governo e na hora de governarmos.
Esse planejamento, eu gostaria de chamar a atenção também, é importante que seja feito com participação dos servidores, com participação da sociedade. Planejamento participativo é uma das nossas marcas importantes por todos os governos que nós passamos, e principalmente nos governos municipais. Em segundo lugar, além do planejamento, discutir e implementar políticas de participação popular. Na verdade, implantar um sistema participativo é uma das sugestões que a gente dá para todos os nossos pré-candidatos. Sistemas de planejamento participativo. E aí eu acho que nós temos as melhores experiências nossas, e eu gostaria de incluir sempre a questão das conferências, importantíssimas no âmbito municipal, mas também importantes em âmbito estadual e nacional. Mas aqui no caso, as conferências municipais como um espaço fundamental de consulta ao cidadão, aos diversos setores da sociedade, para que nós possamos implementar políticas públicas com qualidade no município. Além das conferências, também implementar um plano diretor participativo quando necessário, também implementarmos um processo orçamentário participativo, e aí eu queria deixar sempre o lembrete de que nós implementamos, produzimos, introduzimos, criamos o orçamento participativo como uma ferramenta fundamental de participação da sociedade nos recursos públicos, de onde virão os recursos públicos e aonde eles serão investidos. E aí a sugestão que a gente tem feito no nosso grupo de trabalho aqui e trazemos para vocês é que a gente procure ousar, por exemplo, na questão do orçamento participativo, discutir com o conjunto da sociedade as receitas também, uma forma de tributação mais justa, mais igualitária, que tribute quem mais pode pagar impostos e consiga repassar recursos para a população mais carente, a população mais necessitada, através de políticas públicas. Então, discutir no orçamento participativo também as receitas, os tributos e, fundamentalmente, discutir todo o orçamento, todas as despesas e decidir com a população os investimentos na nossa cidade. Essa é uma das grandes ferramentas que nós implementamos há 30 anos, há mais de 30 anos no Brasil. É sucesso no Brasil e no mundo inteiro, e uma das grandes formas inovadoras de gestão pública participativa copiada no mundo inteiro. Eu acho que é um momento de nós resgatarmos isso, assim como os outros processos participativos dentro da questão orçamentária, como o Plano Plurianual Participativo, uma ferramenta também importante para pensar os 4 anos da cidade, discutir planos de metas de forma participativa, enfim, tudo que nós pudermos agregar de participação popular na nossa gestão pública, eu acho que isso é importante, principalmente nesse momento que nós vivemos e nesse debate que vamos fazer nas eleições municipais. Em terceiro lugar, trabalhar como sempre trabalhamos e cada vez mais agora, e somos pioneiros também na questão da transparência pública, que os dados estejam dispostos nos sites do governo, nos sites da prefeitura, sempre de forma transparente, e todos os sites, todos os dados nos sites da Prefeitura Municipal. E aí não só na área fiscal e financeira, mas também na gestão de pessoas, na questão da estrutura de governo, dos contratos, licitações e de preferência tudo de forma cidadã, com linguagem cidadã. Então, isso é uma ferramenta, a transparência é uma ferramenta fundamental que veio para ficar, que tem respaldo, inclusive na legislação federal, aprovada nos nossos governos, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a questão da lei da transparência nacional, aprovada no governo federal. Então, é importantíssimo que os nossos governos, as nossas prefeituras também deem exemplo na transparência na sua gestão. E, finalmente, também um aspecto importante que nós trazemos aqui, de ideias para os programas municipais, é a questão da formação do servidor público, da formação do cidadão, do representante da sociedade que participa dos processos decisórios dentro do governo, que participa desse sistema participativo. É fundamental nós termos, ou através de escolas de governo, ou através de outras formas de formação, nós temos um processo de capacitação e formação continuada
para o servidor público entender o papel dele dentro do governo, o papel dele dentro da administração pública, do Estado, da Prefeitura e, ao mesmo tempo, um processo de formação que também acolha as pessoas da sociedade civil que participam dos processos participativos. Então, ter esses dois eixos de formação é fundamental que nós possamos acolher e introduzir isso nas nossas gestões, e é marca também da gestão petista. Cada vez mais integrados, planejadores, participativos, transparentes e que possam, na verdade, inverter uma lógica que nós estamos vendo de novo se apoderar do país. Uma lógica de privatização, corrupção, apadrinhamento. Nós precisamos cada vez mais do Estado e de uma prefeitura, né, o ponto fundamental, inicial de todo o nosso aparato público no país, uma prefeitura, governos municipais que sejam efetivamente públicos, transparentes, participativos e aí sim fazer o verdadeiro combate à corrupção. Isso é parte da nossa experiência, das nossas experiências em mais de 30 anos em governos municipais, na administração local, faz parte da nossa história, do nosso legado e nós precisamos reafirmar nessas próximas eleições municipais. É esse o recado que nós gostaríamos de deixar para todos os companheiros, companheiras, pré-candidatos do PT nessas próximas eleições municipais. Vamos com força e vamos à vitória nesse processo de eleições em 2016.